Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Este é o 8º estudo do livro Vida Após a Vida, do Dr. Raymond Moody, um livro escrito em 1976 que trata sobre casos de pós-morte ou quase morte, casos em que as pessoas são consideradas clinicamente mortas e voltam à vida. O livro está organizado por capítulos, os capítulos têm temas e excertos de testemunhos dentro desse tema. Hoje vamos estudar o capítulo Voltando. E nas palavras do Dr. Raymond Moody, os primeiros momentos que se seguem à morte são o desejo desesperado de voltar ao corpo e um intenso pesar com a própria morte. A uma certa profundidade na sua experiência, não quer voltar e pode mesmo opor resistência ao retorno ao corpo. Isso acontece especialmente com aqueles que chegaram suficientemente longe a ponto de encontrar o ser de luz, que nós já tivemos estudando em estudos anteriores, sobre este ser de luz. Como foi dito enfaticamente por um homem, eu não queria nunca ter saído da presença desse ser. As exceções a essa afirmação geral são só aparentes. Várias mulheres eram mães de crianças pequenas, me disseram que enquanto por elas próprias teriam preferido ficar, sentiam-se na obrigação de tentar voltar e criar os filhos. Ninguém quer ficar aqui pagando conta, né? Vamos ouvir o primeiro testemunho. Eu pensei se devia ficar lá, mas aí me lembrei da minha família, de meus 3 filhos e meu marido. Bem, esta é a parte difícil de comunicar. Enquanto eu tinha aquele sentimento maravilhoso lá na presença daquela luz, eu realmente não queria voltar. Mas eu levo minhas responsabilidades muito a sério e sabia que tinha um dever para com a minha família. Aí decidi tentar voltar. É interessante que neste primeiro testemunho nós vemos o princípio de autoidentificação com a forma, com a dimensão, com o ser humano, como sendo, digamos, a isca que faz a pessoa voltar, né? Ora, quando a pessoa morre, os que ficam encarnados têm que resolver a vida sem essa pessoa, né? Então não adianta, se a gente desencarna, ficar apegados que tem responsabilidades com a família, tem coisas para fazer e que os outros precisam de nós e não vai adiantar de nada, né? E aqui ele sentiu isso, né? Porque ele estava lá e aí ele lembrou-se da família. Como nós estivemos estudando no livro Bardo Todol, que é um estudo que pode ser encontrado no canal Daniel Simões, na playlist Bardo Todol, nós estivemos vendo que no vazio o espírito é, simplesmente, sem forma e sem dimensões, e que é a autoidentificação com a forma e a dimensão, ou seja, através de recordações, lembranças com a sua forma humana, essencialmente, que fazem com que o espírito comece na descida até voltar a reencarnar. O ego é isso. O ego é a autoidentificação com a forma e a dimensão. Porque o espírito, em essência, não tem forma nem dimensão, não tem movimento. Isso são características desta dimensão, deste multiverso multidimensional, seja em 4D, 5D, 7D, 100D, como as pessoas falam dessas dimensões. Para quem não entende dimensão, nós aqui estamos na que é classificada 3D, que é comprimento, altura e largura. Mas existem outras dimensões além dessa. E em todas elas existe movimento, forma, dimensão. O espírito não tem nada disso. Então a autoidentificação com a forma e a dimensão é que faz com que o ego exista. Por isso, aqui no final do primeiro testemunho, ele decide tentar voltar, né? E muitos de nós vamos reencarnar com esse pensamento. Vou reencarnar porque
Vou voltar porque... E a coisa é nós conseguirmos tirar esse porque da cabeça, né? Que é um apego. Segundo testemunho, eu estava fora do meu corpo e compreendi que tinha de tomar uma decisão. Sabia que não podia ficar fora do meu corpo físico por um período muito longo de tempo. Bem, para os outros isso é muito difícil de entender, mas para mim estava perfeitamente claro. Sabia que eu tinha de decidir, ou bem continuar, indo embora, ou voltar para o corpo. Foi maravilhoso estar lá do outro lado e eu bem que queria ficar. Mas saber que eu tinha algo de bom para fazer na Terra era de certo modo igualmente maravilhoso. Assim eu estava pensando, sim, preciso voltar a viver. E cheguei de volta ao meu corpo físico. Quase senti como se eu tivesse parado de sangrar por vontade própria. De qualquer jeito, depois disso comecei a me recuperar. Então vemos, mais uma vez, que a pessoa é atraída para o nível físico, o nível tridimensional, de autoidentificação com a forma humana, por apego a pessoas, por apego a coisas. Será que compensa? Isso aí fica na decisão de cada um, não é? Porque devemos respeitar a liberdade de escolha de cada um, claro. Nem todos estão estudando para se libertarem. Muitos estão estudando, procurando ter uma reencarnação melhor. E o livro O Bardo Todol, ele essencialmente é isso, não é? Nós fizemos esse estudo e vimos que o livro é dedicado aos espíritos que desejam ter melhores reencarnações. Mas no finalzinho mesmo, existe algumas palavras para os espíritos que querem a libertação. Nem todos querem a libertação. Essa é a verdade. E a maior parte quer continuar construindo, aperfeiçoando a forma e a dimensão, porque não consegue conceber que existam realidades infinitamente mais maravilhosas além dos princípios de forma e dimensão. Porque isso, a forma e a dimensão é a característica desta Matrix aqui. A forma e a dimensão, seja em 7D, 10D, tudo é dimensão, ou seja, não é a natureza espiritual. Existe, digamos, chamemos-lhe um caminho de expansão da consciência do espírito em sua própria realidade, sem forma e sem dimensão. E não é chato, como alguns dizem. É o vazio, é chato. É vazio de forma e dimensão, que é as únicas coisas, os únicos princípios a que o ego está habituado a se auto-identificar e a perceber a realidade. Mas a realidade pode ser apercebida de maneiras muito mais maravilhosas e reais do que esta aqui. Então fica ao critério de cada um, claro, escolher, querer continuar teimando em construir uma melhor realidade dentro da prisão, porque muitos dizem que isto não é uma prisão, mas se não é prisão, porque é que não consegue sair? Claro que escola é em todo lugar. Escola é em todo lugar. Nós estamos despertando a memória, mesmo se não voltarmos a reencarnar e ficarmos focados no espírito, na expansão da consciência, da realidade espiritual. Fora não, além da forma e da dimensão, mesmo se nós ficarmos focados e conseguirmos nos libertar, estaremos despertando a memória de o que somos, porque a expansão de consciência de o que somos é infinita. Mas não existe evolução, porque tudo já somos. Se a pessoa deseja ficar aqui na Matrix prisão, chamando Matrix escola, e querendo fazer disto um lugar melhor, é a escolha. É para isso que nós temos as escolhas. O terceiro testemunho diz: eu estava sobre a mesa e podia ver tudo o que eles estavam fazendo. Sabia que estava morrendo, que tinha chegado a hora. Mas eu estava preocupada com as crianças, com quem é que iria tomar conta delas. Por isso não estava pronta para ir.
o Senhor permitiu que eu vivesse. E aqui foram as crianças o motivo da pessoa voltar. E é interessante que ela diz o Senhor permitiu que eu vivesse. Ou seja, ela não vê isso como uma escolha sua. Existe alguém superior que está fazendo essa escolha por nós, ou por alguns de nós. Neste caso, ela filtrou a percepção que ela teve desse ser de luz com a sua programação espiritual, digamos assim, e chamou ele de Senhor. No quarto testemunhos, nós vemos: digo que Deus foi mesmo bom para mim, porque eu estava morto e Ele permitiu que os médicos me trouxessem de volta com uma finalidade. E essa finalidade era ajudar a minha mulher, acho, porque ela tinha um problema com a bebida e sei que não teria conseguido enfrentá-lo sem mim. De facto, está melhor agora e acho realmente que isso tem muito a ver com o que passei. É mais uma vez a pessoa encontrando, é o ego encontrando razões na forma, na dimensão e no movimento para voltar a encarnar. E quando a pessoa desencarna, são estes mesmos princípios que fazem a pessoa voltar a reencarnar. Este capítulo aqui, acredito que vai ser um pouquinho repetitivo, porque todos os testemunhos eles vão mostrar isso. Que a pessoa encontra sempre uma justificação de apego à forma e à dimensão e ao movimento, ao karma, para voltar a reencarnar. E nós, como temos vindo a estudar, a prisão é feita disso, é feita do apego, do karma e do ego. Então, isso talvez seja um vídeo bom fazer, estudando esses 3 níveis de prisão. Estou agora tendo essa inspiração. Então as pessoas ficam sempre se apegando a alguma coisa a nível kármico e de identificação do ego para voltar a encarnar ou a reencarnar. O quinto testemunho. O Senhor, mais uma vez estão chamando de Senhor, me mandou de volta, mas eu não sei porquê. Eu definitivamente o que senti lá e sei que Ele me reconheceu e sabia quem eu era. No entanto, Ele não achou oportuno me levar para o céu. Mas porquê? Eu não sei. Já pensei nisso muitas vezes desde então e creio que era porque eu tinha 2 crianças pequenas para criar ou porque eu pessoalmente ainda não estava pronta para estar lá. Ainda estou procurando a resposta e não consigo mesmo imaginar. Ou seja, esta pessoa ela não sabe porque é que ela voltou, né? Calcula que seja por alguma das coisas às quais ela estava apegada e com as quais ela tinha karma, porque karma grande é filho. Quem é pai sabe que qualquer coisa nós estamos pensando nos filhos. E eu que já me coloquei tantas vezes na posição de desencarnar, eu fico assim pensando, assim imaginando, eu espero eu me desapegar da minha filha, sabe? Não ficar apegado, pensando, será que ela vai? Claro que vai, todos vamos. A história está acontecendo há milhões e milhões de anos e nós somos bilhões e bilhões que já passaram por aqui e todos nós estamos vivendo e morrendo e vivendo as nossas vidas. Então, os nossos filhos também vão conseguir viver sem nós. O sexto testemunho. Eu fiquei com a minha velha tia durante a última doença dela, que foi muito prolongada. Ajudei a tratar dela e durante esse tempo todos da família ficavam rezando para ela recuperar a saúde. Ela parou de respirar várias vezes, mas eles a trouxeram de volta. Finalmente, um dia, ela olhou bem para mim e disse: João, eu estive do lado de lá, do outro lado, e é muito belo. Eu queria ficar, mas não posso enquanto você continuar rezando para eu estar aqui. Suas rezas estão me segurando aqui. Por favor, não reze mais. Nós parámos de rezar e pouco tempo depois ela morreu. Olha assim, o valor deste testemunho. Ou seja, aqui não é o testemunho direto de uma pessoa que passou por um caso de pós-morte, mas de família. E o quanto é que a pessoa que está desencarnando, ela está ligada energeticamente com a família. A família fica chamando. Aí a pessoa está querendo ir e fica sentindo aquela energia chamando. Não deve ser nada fácil, né? Deve ser nada fácil mesmo.
Aí nós podemos imaginar o quanto é que um espírito deve sofrer com pessoas gritando e chorando e fazendo todo um drama, né? Deve ser muito sofrido, porque a pessoa está sentindo e ela não está com as limitações do corpo que, digamos, diminuem um pouco a intensidade dessa ligação de uns com os outros. Quando a pessoa sai do corpo, a ligação espiritual com as pessoas é muito maior, né? Então, aqui está uma lição para nós aprendermos a acompanhar moribundos. Isso é também um estudo muito interessante que também já pensei em trazer, que tem um livro muito interessante, que é o livro tibetano da vida e da morte, escrito por Songyal Rinpoche, que é dedicado a isso. A primeira parte do livro toda é acompanhando moribundos. Então aqui o apego não estava na pessoa que estava desencarnando, o apego estava nas pessoas que estavam ficando encarnadas, né? E que não estavam querendo que ela desencarnasse. Então nós vemos que existe aqui uma estrada de duas vias, né? O apego pode estar em nós e pode estar nos outros. Mas se a pessoa, aqui esta senhora, ela não estava conseguindo desencarnar, mesmo querendo ir, é porque ela também estava apegada a eles, não é? Porque senão o chamamento deles não iria influenciar ela, não. O sétimo testemunho diz: o médico já tinha-me dado por perdida, mas eu sobrevivi. Mas a experiência por que passei foi de contentamento e não senti mesmo nada de mal. Quando eu voltei e abri os olhos, minha irmã e meu marido me viram. Eu podia ver o alívio deles e as lágrimas correndo dos seus olhos. Dava para ver que tinha sido um alívio para eles que eu tivesse sobrevivido. Senti-me como se tivesse sido chamada de volta, magnetizada de volta, pelo amor da minha irmã e do meu marido. Depois disso, tenho a crença de que outras pessoas podem trazer a gente de volta. Mais uma vez a ligação energética que existe entre nós. Este aqui é o karma. Karma não quer dizer que seja karma negativo. A palavra karma quer dizer que existe uma ligação energética de causa e efeito. E nós vemos que até o karma positivo pode nos fazer reencarnar. O objetivo, digamos assim, de quem busca a iluminação e a libertação é queimar todo o karma. Queimar, seja karma positivo, seja karma negativo. Porque qualquer karma faz a pessoa reencarnar. E nós vemos aqui que, por amor, esta moça voltou. Por amor ao marido e amor à irmã. Que foi o amor deles que chamou ela. Vale a pena examinar isto. O quanto é que nós devemos transcender tanto o positivo quanto o negativo. O oitavo testemunho, e nas palavras do Dr. Raymond Moody diz: um homem que morreu, por exemplo, relata como foi propelido através de um vale sombrio. Já vimos isto também em testemunhos anteriores, noutros vídeos. Sentiu que estava chegando ao fim de um túnel e exatamente nesse momento ouviu o seu nome sendo chamado atrás dele. Foi então puxado para trás através do mesmo espaço. Poucos experimentaram a reentrada fatual em seus corpos físicos. A maioria relata meramente que no fim das suas experiências acha que dormiu ou ficou inconsciente e acordou mais tarde em seu corpo físico. E o testemunho diz: não me lembro da volta ao meu corpo. Foi como se eu tivesse vagado para fora, depois dormido e de repente acordado já de volta, deitado na cama. As pessoas no quarto estavam, em comparação, onde tinham ficado enquanto eu estive fora do meu corpo, olhando para ele e para elas. Isso é muito interessante, não é? A pessoa, existe ali uma transição que a pessoa não está consciente dessa transição, de entrada e saída. Nós podemos experimentar essa entrada e saída por processos de meditação, de concentração profundos. Podemos experimentar. E estou-me lembrando aqui que uma coisa que às vezes acontece com quem está meditando e consegue transcender a matéria, ou seja, sair do corpo, é algo semelhante que acontece quando nós estamos dormindo e dá aquele solavanco. Eu acho que já devem ter sentido, né? Que às vezes nós estamos assim quase a adormecer e dá aquele abanão.
Quem é casado, se não sentiu em si próprio, talvez já tenha sentido no seu companheiro ou companheira, né? Dar aquele sulavanco, aquele abanão no corpo assim. Aquilo é o espírito desligando do corpo. É o ego, né? Ainda é ego. É o campo, o corpo espiritual se desligando do corpo físico. Então dá aquele abanão assim. E isso acontece também com a meditação e a concentração profunda quando nós estamos saindo do corpo. Então esta transição, quando se trata de desencarnar, a maior parte das pessoas ela não está consciente disso. Tanto na desincorporação quanto na incorporação. Ela não fica consciente disso. Mas nós podemos estar conscientes. O nono testemunho diz: eu estava lá em cima no teto vendo-os trabalhar em mim. Quando eles puseram os elétrodos no meu peito e meu corpo sacudiu, caí de volta nele como se fosse um peso morto. Dei por mim novamente em meu corpo. O 10º testemunho: e eu decidi que ia voltar. E quando o fiz foi como um choque, como uma faísca de novo no meu corpo. E senti que naquele preciso momento tinha atravessado de volta para a vida. Este aqui estava consciente, né, da transição e sentiu como um choque. Talvez ele tenha sentido o abanão. Este choque, este abanão de entrada ou saída do corpo, ele também pode ser acompanhado de um som. Não tem a ver com o som interior da nossa natureza espiritual. Tem a ver com a vibração do campo energético ao entrar ou sair do corpo, né? Nem entrar nem sair, é acopular. Digamos que acho que essa palavra é melhor. O campo energético, o corpo espiritual, ele acopula no corpo físico ou então desacopula. É incorporar ou desincorporar. O 11º testemunho: meu ser parecia ter uma extremidade maior e outra menor. E no fim do acidente, depois de ter ficado suspenso sobre a minha própria cabeça, meu ser voltou para dentro. Quando ele deixou o meu corpo, parecia que a extremidade maior saíra antes, mas ao voltar a extremidade menor, parece que entrou primeiro. Este daqui está completamente apegado à forma e à dimensão, né? Ele fala que tinha uma extremidade maior e outra menor, né? Então ele está vendo uma forma em seu corpo espiritual. E diz que ficou suspenso sobre a própria cabeça e ele diz o meu ser. O meu ser. Essa palavra aí é muito interessante, que nós muitas vezes utilizamos essas terminologias. Nós dizemos o meu espírito. Nós não temos um espírito como quem tem uma moeda que bota no bolso. Eu sou o espírito. Não é o meu espírito. Então ele diz o meu ser. Voltou para dentro. Sempre aqueles conceitos. É o meu, dentro, fora. Né? Tudo muito formatado, dimensional. Então, e ele diz, quando ele deixou o meu corpo, ele está se referindo a ele mesmo na terceira pessoa, né? Talvez ele esteja até na posição de observador, como espírito observador de tudo, e ainda não teve consciência disso. Ainda não teve consciência de se perguntar quem está observando, né? Isso é muito interessante. Nós podemos perguntar quem... Eu estou ouvindo o meu pensamento. Quem está ouvindo o meu pensamento? Eu estou observando o meu pensamento. Quem está observando o pensamento? Aí nós conseguimos ver que nós não somos o pensamento, né? E ele aqui até diz que parecia que a extremidade maior saíra antes e ao voltar a extremidade menor parece que entrou primeiro. Era, cara, completamente auto-identificado com a forma, né? O 12º testemunho diz: quando eu os vi apanharem o meu corpo e tirarem de debaixo do volante, foi como um e senti que era puxado através de uma área limitada, uma espécie de funil, acho. Aí ele ouviu um som, né? É uma vibração do campo espiritual ao desincorporar, que era isso que eu estava falando há pouco. Estava escuro e negro lá dentro. Eu me movia através dela rapidamente, de volta ao meu corpo. À medida que fui sendo puxado de volta, parecia que a sucção tinha começado vindo da cabeça, pois eu fui de cabeça. Não senti que pudesse ter qualquer decisão sobre o que estava acontecendo, nem mesmo tive tempo de pensar. Lá estava eu, longe do meu corpo, e de repente eu estava ali com ele. Não tive nem tempo de pensar. Estou sendo sugado de novo para dentro do meu corpo.
O que eu acho interessante neste testemunho é que ele nos mostra, ele traz-nos à consciência que nós, muitas vezes, nós somos assim condicionados a leis sobre as quais nós não temos qualquer escolha, qualquer vontade, né? E ele é sugado para dentro e para fora e as coisas estão a acontecer e ele não tem qualquer domínio sobre nada, né? Agora, em testemunhos anteriores, aqui neste capítulo, nós vimos que houve pessoas que decidiram voltar. Elas sentiram que tiveram algum domínio sobre a situação que estavam vivendo. Ela voltou porque quis, né? Outras voltaram porque outros quiseram. Então, será que nós temos o domínio, podemos ter o domínio completo sobre toda esta experiência? Eu acredito que sim, que nós podemos sim ter o completo domínio de tudo isto quando despertamos o poder espiritual suficiente. E agora vamos dar uma olhada sobre alguns sentimentos e emoções que as pessoas têm depois de passarem por estas experiências. Neste testemunho, o primeiro testemunho deste exame que vamos fazer de sentimentos e emoções, diz assim: depois que eu voltei, durante mais ou menos uma semana, chorei muitas vezes por ter de viver neste mundo depois de ter visto aquilo. Eu não queria voltar. Isso é muito interessante, não é? Porque a pessoa, claro, vai ter contacto com algo bem mais leve. Apesar de ainda ser um nível prisional de forma e dimensão, mas só o simples facto de nós não estarmos acoplados a um corpo físico, sentir o peso da gravidade, estar neste mundo que está com uma vibração muito pesada, muitos vão sentir tristeza, né? Ao voltar, não querem voltar, não. E isso é uma das razões que nos incutem amnésia quando nós reencarnamos. Existe até aquela brincadeira, né, que nós quando nascemos ainda lembramos, por isso é que a gente chora, né? Mas não, a gente chora porque é a respiração, precisamos botar o ar para dentro dos pulmões e tirar o líquido amniótico que está dentro dos pulmões, então isso é feito de uma forma bem violenta através do choro, né? Tanto que se a criança não chorar, a criança morre. Segundo testemunho, quando voltei, trouxe comigo algumas das sensações maravilhosas que senti no além. Duraram vários dias. Ainda agora às vezes as sinto. É uma experiência espiritual que a pessoa tem. Nós quando meditamos ou quando temos experiências com enteógenos, também sentimos isso. Que passamos assim... Às vezes a experiência que a gente vive, ela estende-se assim por vários dias, fica connosco. Seja quando vivemos grupos de meditação, quando passamos por experiências profundas com enteógenos, assim, às vezes estende-se. E não quer dizer que fique na memória de forma contínua e no campo espiritual de forma contínua, mas às vezes volta, como memórias. Essas sensações eram indescritíveis mesmo, diz o terceiro testemunho. Ficaram comigo de certo modo, nunca as esquecerei. Ainda penso em tudo aquilo com muita frequência. E é isso mesmo que nos proporciona as experiências espirituais. Seja por meditação, seja por enteógenos, seja por experiência de pós-morte. Nós, ao vivenciarmos algo que nos mostra, que nos aproxima mais da consciência da nossa própria natureza espiritual, de o que somos verdadeiramente, jamais esquecemos. E a nossa conexão com as coisas, com as pessoas, com a natureza, connosco mesmos, muda para sempre. E muita luz para todos! Fico grato por estar podendo realizar este trabalho e distribuí-lo gratuitamente. Será que vou começar a cobrar pelos estudos que ofereço? Claro que não. Mas se sente que os estudos estão agregando valor à sua vida e deseja contribuir para que estes continuem sendo produzidos e distribuídos gratuitamente e agregando valor à vida de outras pessoas, você pode patrocinar nosso trabalho e ajudar-nos a manter esta obra. Sabia que já existem patrocinadores anónimos do canal Daniel Simões? Ou seja, este está sendo um trabalho de equipe. Sozinho eu não seria capaz. Com o vosso auxílio fica muito mais fácil. Se quiser me auxiliar neste trabalho do canal Daniel Simões, entre em contato comigo e divulgue. Não guarde estas percepções só para si. Ajuda a divulgar o nosso trabalho. Muita luz para todos!